Pô, rapaziada, assim, tem esse mano aqui, Lixeira do Frost, eu tô viciado nos vídeos desse cara. Tipo, tanto desse canal quanto dos cortes dele e tal. E ele é um cara muito inteligente, mano. Ele dá uns take super maneiros sobre anime e tal. E há mais ou menos um mês atrás, tinha um print no Twitter bullshitando esse vídeo aqui dele, ó. A melancolia bizarra de Azumanga Daioh. Que né, no Twitter todo mundo odeia tudo, mano. E aí, né, tipo, um pessoal que nem viu o vídeo e ficou bullshitando o vídeo pelo título e pela thumb dele. E por isso eu fiquei a fim de ver, só que eu tava enrolando e eu acabei não vendo aqui pra ver com vocês, tá ligado? Então hoje a gente vai ver esse, mano, a melancolia bizarra de Azumanga Daioh, do Lixeira do Frost. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Se você já viu algum desses aqui, mesmo que você não saiba, você foi exposto a um dos 100 vencedores do prêmio Japan Media Art, que selecionou as obras pop mais importantes da nova arte japonesa. Talvez esse seja o equivalente para a gente à Turma da Mônica, só que do Japão. Pera, mas tem Doraemon e Dr. Slump? Então talvez o Turma da Mônica jovem, porque são adolescentes e... Tá, sei lá, a comparação já deu errado, então tenta sentir a vibe que eu quero passar mais do que a lógica estrita e racional. Aliás, vou elaborar praticamente sem spoilers, então pode relaxar mesmo que o vídeo seja bem longo para um anime de 26 episódios. O que eu quero dizer é, você gosta das piadas idiotas relacionadas ao cotidiano, usando da imagem popular dos jovens, só que cheia de arquétipos? Tá, agora... Cara, isso é bem legal nesse estilo de anime aqui, tá ligado? Porque é o arquétipo de anime de grupo de meninas sendo idiotas por vários episódios, sendo engraçada. E é um slice of life bobinho que nada acontece, que é só divertidinho, tá ligado? É um cozy anime, tá ligado? Eu acabei de inventar isso. Boti The Rock, aquele da menina cervo, Kaon, o próprio Azumanga Daioh. Vocês estão ligados? Yuru Camp, esse tipo de anime, que é só umas meninas sendo bobinha por vários episódios. É bem legal, mano. Tipo, é um passatempo ali, tá ligado? você mistura isso com o fato que o autor provavelmente estava muito exposto ao ar do DCE de alguma faculdade, você tem um dos animes que mais parece que o autor, digamos, não estava usando substâncias lícitas. Shikanoko é muito bom, mano. Mas eu também vou te dizer, eu creio que a galera exagera bastante com a percepção desse anime aqui, falando como se ele fosse o anime mais louco, fumado, haha, e só isso. Enquanto esse anime, tá, sei lá, ele é bem concreto na real. Pô, eu acho que o anime mais fumado que tem. Um deles é. Como o nome daquele, mano? O protagonista tem o cabelo branco. Gintama. Gintama é bem fumadão, né, mano? Gintama tem humor bem nonsense e tal. Sabe, a adolescência é um período maluco. Tem tantas emoções que vemos, tantas sensações, algumas das nossas melhores memórias e alguns dos nossos maiores traumas são justamente dessa fase da vida. E mesmo que tenhamos alguns traumas, Persona mencionado! Persona! Um salve para Persona, I love you! com certeza creio que a maioria das pessoas tem alguma espécie de nostalgia de alguma coisa comum da adolescência, seja os amigos, Nossa, aquele filme ali é muito bom, Love Exposure. É muito bom. Assistam filmes nesse estilo assim, mano. Love Exposure, Linda, Linda, Linda. São uns filmes bem legais, mano. Vocês vão adorar. seja imaginação fértil, seja os signos culturais. E sabe, esse é um anime que dá um pouco de espaço pra isso também. É uma mistura louca, mas muito humana. E o nome dessa anomalia bizarra é Azumanga Daioh. A vida é finita e complicada, passamos por várias fases até virarmos adultos e com certeza há alguma espécie Nossa, o Akira Kurosawa é de fato senhorzinho cinema, né? de estereótipo para Esse cada filme é fase dos da anos vida, 50, mano. irrelevante de sua etnia, gênero ou nacionalidade. Geralmente pessoas mais velhas são experientes, mas tendem a ser mais rabugentas e conservadoras. Geralmente pessoas mais jovens são mais idealistas, só que também são inocentes e impacientes. Claro, isso são apenas estereótipos, mas algo que é muito notável quanto mais você envelhece é o quanto você muda ao longo da vida, e o seu cotidiano junto com você também. Esse mangá aqui é de otaku, hein? É aquele mangá de Mahjong. Nunca li essa porra, mano. Não sei nada de Mahjong, velho. Esse é o tema principal tanto de Azumanga quanto de Yotsubato, as duas obras principais do autor Kiyohiko Azuma.
Mas pra explicar como o filho da puta brinca com a finitude das fases da vida, eu vou precisar viajar um pouco na maionese aqui. Vocês já viram Todo Mundo Odeia o Chris? Eu Cara, amava. eu sou o maior otaku de Todo Mundo Odeia o Chris de todos os tempos, mano. Pô, quem é meu amigo pessoal e acabar vendo esse corte, pode comentar na aba de comentários, mano. Toda conversa minha eu cito essa porra dessa série, mano. Sempre tem algum episódio que é muito relatable de Todo Mundo Odeia o Chris. Eu sou muito, muito otaku de Todo Mundo Odeia o Chris. Tipo, eu sei falas de todos os episódios dessa porra, mano. É bizarro minha obsessão com isso daqui. Aquela merda. Era realmente engraçado e divertido em formato episódico. Esse episódio que o Chris tá com a porra do sapato da Rochelle enfiado na bunda é intancável, mano. O Chris quer parecer o Slaver Slave, o bad boy do rap nesse episódio. E ele começa a ser um pau no cu com todo mundo, mano. E aí ele grita com a Rochelle e a Rochelle enfia um sapato no cu dele, mano. Ou seja, o fato que cada episódio tinha uma historinha que tinha começo, meio e fim, ajudava a tornar a experiência descontraída. Afinal, não tinha nenhuma pressão pra seguir uma ordem de lançamento ou problemas narrativos que demorariam 40 horas para serem resolvidos. Era só ver um episódio, relaxar e curtir. E eu acho que a maioria da galera que cresceu nos anos 2000 e 2010 tem um carinho similar à série, ou no mínimo conhece. Agora pergunte para essas pessoas qual o episódio mais triste de Chris. Você provavelmente ouvirá... Cara, o episódio mais triste de Chris, eu vou citar é porque eu não sei pra ele, tá ligado? Agora, tem um episódio de Todo Mundo Odeia o Chris que ele é mal compreendido. Que é o episódio que o Chris trabalha na funerária do Sr. Omar pra conseguir os ingressos pro show do Run DMC. E nesse episódio, o Chris, ele acolhe uma pessoa que tá passando pelo luto. E aí tem gente que fica, nossa, que merda esse episódio, porque o Chris não deixou aquela véia lá e foi pro show. Cara, no episódio, tem um trecho que o narrador, né, o Chris Rock tá falando, ele fala, pô, tinha um lugar que eu queria ir, mas eu estava onde eu precisava estar. E eu nunca esqueci disso, mano, porque a vida, quando você observa mais no macro, o sentido da vida é mais se doar pros outros do que viver umas paradas superficial momentânea, mano. Eu sou muito mais feliz depois que eu entendi que é muito mais importante amar meus amigos, minha família e quem eu quero bem, do que ter uns bem material que, tá ligado? Era só alguém pôr fogo que essa porra ia acabar, mano. Esse episódio, pra mim, é o mais triste de Todo Mundo Odeia o Chris. Não sei qual que o Frost vai citar aqui. apenas uma resposta. O episódio do supletivo. Não acho. Eu não acho esse episódio essa tristeza toda. Tipo, tem gente que acha ele triste, mas esse episódio, ele só tá fazendo uma referência a Sopranos. Só. Tudo que esse episódio tá fazendo é uma homenagem a Sopranos, a série da HBO lá, que é uma baita série, por sinal. Eu ainda tô na primeira temporada. Tipo, tem gente que fala, ah, não, porque o Chris depois descobre que não passou e tem a morte do Julius. Cara, podia ser, tá ligado? Até pode ser, por todo o contexto dele e tal, mas esse episódio aqui é sobre Sopranos. Esse episódio é só uma grande referência a Sopranos. Tá ligado? O final da série quis ser uma homenagem a Sopranos. E a série foi cancelada não porque, tipo, ai, né, depois dessa parte o Julius já iria morrer na ordem cronológica da vida do Chris Rock. Não, mano, o Ali Leroy, que é o produtor da série, falou que ele decidiu parar a série desse jeito porque os atores já estavam muito crescidos e não retratavam mais adolescentes. Tinha dia que o Tyler James, né, que é o ator do Chris, tava chegando no set de filmagem com bigode, porque, né, ele já tava, tipo, virando um adulto, ele já tava entrando na fase adulta, e não fazia mais sentido um elenco infantil que não era mais infantil, tá ligado? A série acabou por isso. Não acho que esse seja o episódio mais triste, o mais triste pra mim é o que eu falei. Nesse episódio eles fazem toda uma cena que referencia Sopranos e tal, e o nosso protagonista Chris Rock está esperando para ver se ele passou numa prova de supletivo, que basicamente concluiria a vida do protagonista no ensino médio. Em especial, é bem tocante quando eles cantam Living on a Prayer do Bon Jovi no restaurante. Tem essa sensação de fechar um ciclo, até porque a série fala bastante sobre o período da adolescência do nosso protagonista, e acabou. Essa cena é melancólica por isso. A nossa estadia no bairro de Bed-Stuy acabou, concluindo a série também.
Vivemos a adolescência dele, o que mais choca é que, sei lá, é tão súbito. Em um episódio vemos o Chris espalhando que tem uma bomba na escola pra adiar um compromisso escolar e bam. No outro, acabou. É o fim dessa fase. Acho que esse episódio, quando eu era jovem, foi uma das coisas que mais me afetou na televisão. Ele realmente me deixou mais pensativo do que a maioria dos outros episódios, sabe? Se você tem esse mesmo apreço por esse episódio do Chris, ou pelo menos de pegar essa série episódica e trazer alguma relação de progressão de tempo, dessa relação melancólica com o fim de uma fase... Não, tipo, é triste porque é o último episódio de Chris, tá ligado? Mas eu não acho que ele tem essa melancolia, tá ligado? Não acho, não. Você precisa conhecer o trabalho do autor da obra que falaremos hoje, Kiyohiko Azuma. Olha que arte linda, mano. Kiyohiko Azuma traz uma fórmula muito interessante. Azumanga Daioh pega toda essa ideia de termos uma espécie de finitude às fases da nossa vida e aplica extensivamente em um anime de comédia. Azumanga quer retratar a adolescência, mas não exatamente de modo infinito e episódico. Apesar de ser totalmente ok considerar Azumanga episódico, ele tem uma pegadinha muito interessante. O tempo passa. Um exemplo, na primeira escola que eu estudei, todo ano tinha uma espécie de Copa Interclasse. Em Azumanga eles têm algo parecido, que é o festival esportivo. O anime tem 26 episódios, e no episódio 6 eles abordam justamente esse festival. Eu nunca joguei interclasse, eu nunca joguei esporte nenhum na escola, porque eu fazia karatê, né? Eu fiz karatê por 4 anos, eu cheguei a pegar faixa verde e fui campeão interiorano aqui, na época 2017. Mas eu tive o debuff do atleta, mano. Eu quebrei o joelho, mano. Eu quebrei o joelho brincando de bola com meu vizinho. Tipo, eu fui receber uma bola com um pé e o meu outro pé tava em falso e minha perna virou pra trás, mano. Ficou parecendo uma moeba, tá ligado? E aí acabou minha vida de atleta, mano. Eu faço exercício hoje com medo do meu joelho estourar. Tipo, por isso que eu treino. Tipo, quando eu vou fazer o exercício que envolve a perna, eu coloco, tipo, muito pouca carga ou vou bem devagar, mano. Que eu morro de medo. Aí no episódio 15 eles tratam do festival, de novo. E no episódio 23, você tem a versão do festival do terceiro ano do ensino médio. Inclusive, o nome do episódio 23 é O Último Festival Esportivo. Entendeu onde eu quero chegar? Quanto mais eu via Azumanga Daioh, muito pelo cotidiano engraçado das personagens e da pitada de surrealismo que deixa tudo interessante, eu também me tocava de algo. Essas meninas vão se formar. Não porque eu tinha algum trauma com o episódio final do Chris, ou talvez sim, mas justamente porque eles organizaram o anime como se fosse o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino médio. O último episódio é a formatura, e o primeiro é o começo do primeiro ano do ensino médio. Toda hora o anime usa desses pontos referenciais familiares, como festivais escolares ou excursões, para associar diferentes eventos com diferentes períodos do nosso ano escolar. Eu acho, pô, dentro do tema ainda, eu acho que Persona me cativou tanto por causa disso, tá ligado? Que ele tá falando da finitude, de você saber que aquilo ali vai acabar, tá ligado? E por ser um período de escola, assim, eu. Quando eu joguei Persona 4, meu maior sentimento foi esse, tá ligado? Eu, tipo, passei pelaquela parte do jogo que eles têm uma viagenzinha da praia, uma excursão escolar. Eu senti saudade, mano. Eu senti saudade da escola. Senti saudade do ensino médio. Senti saudade dos meus amigos lá, tá ligado? De ver a rapaziada todo dia. É pra ser bonitinho no jogo? É pra ser bonitinho no Azumanga Daioh? É, só que dói, mano, lembrar da escola especificamente. Porque, tá ligado? Era um sentimento muito bom, mano, de que você tava convivendo com pessoas da sua idade ali, tava todo mundo amadurecendo junto, tá ligado? Isso era muito bonito, mano. Tava todo mundo aprendendo junto, tá ligado? Todo mundo. Tipo, eu fui adolescente na pandemia, tipo, eu tinha 17 anos em 2020. Eu ver meus amigos, tipo, amadurecendo, e quando a gente voltou pra escola, tipo, depois da pandemia, e todo mundo com outros pensamentos, a cabeça mais formada, todo mundo com visões novas de mundo, foi muito especial aquilo pra mim, tá ligado? E quando acabou, mano, tipo, eu me despedi das pessoas, assim, tipo, claro, eu tenho amizade com alguns ainda da época da escola, mas o sentimento de saber que algumas pessoas ali eu nunca mais veria, ou que eu levaria anos pra ver de novo,
foi um sentimento esquisito, mano. Me deu uma saudade, me deu uma melancolia, assim. Nossa, mano. Isso, apesar de nostálgico e confortante como alguém que lembra ter gasto horas cortando um papelzinho para os enfeites toscos de festivais culturais escolares, também fazia notar que o anime enfatizava que o tempo tá Sacanagem, passando. sim, mano. Eles não ligam nem de repetir temas de episódios para enfatizar isso. Tem 3 episódios de festa cultural, 3 episódios de viagem e assim vai indo. As garotas envelhecem a cada episódio. Para um anime que podia ser totalmente episódico e se sustentar só no humor, eu acho uma decisão bem única. Mesmo que você seja totalmente desatento a esses detalhes, se você for adulto, eu quero ver não te clicar algo estranho no momento que você notar que elas estão estudando pros vestibulares. Com isso, o Azuma consegue extrair 2 coisas além do humor. Um pouco de uma nostalgia honesta e sincera com as experiências que você tem ou teve do ensino médio, e também, às vezes, aquele desespero de notar que as meninas estão crescendo e que o tempo passa rápido. No final do dia, é uma mistura muito melancólica, Cara, mas muito... isso é muito triste, cara. Eu não tem muito tempo que eu tava trocando ideia com alguns amigos meus da época da escola. E, cara, eu falei, pô, mano, vocês lembram daquela foto que tá a gente no primeiro ano do ensino médio? E a gente depois de formado? Cara, todo mundo com rosto de criança, rosto redondo, tá ligado? Tipo, a bochecha coradinha de criança. E aí, pô, a gente vê uma foto da gente depois de formado, tipo, no rolezinho assim, usual. E, pô, todo mundo com o rosto marcado, todo mundo com barba, tá ligado? O corte de cabelo diferente, todo mundo um pouco mais alto. E aí, pô, você olha pros moleques, tem uns que tá na faculdade, tem uns que tá trabalhando, tem uns que, tipo, já estão em um relacionamento há muito tempo. É um sentimento esquisito, mano. No momento da minha vida agora, eu tô muito mais apegado a minhas amizades femininas, tá ligado? Eu tenho muita amiga mulher, mano. Por isso que quando eu falo de amigo, geralmente aqui na live, eu cito as meninas, porque eu tô bem mais próximo delas e tal. E eu sou. Cara, um beijo pra Yasmin, mano. Vai aparecer no corte. Eu sou amigo de Yasmin há muito tempo, muito tempo. E ver a gente, tipo, envelhecendo junto, né? Nossa amizade nunca dependeu da escola, tá ligado? A gente se conheceu da vida e tal. E, tipo, a gente crescendo junto, entendendo as particularidades um do outro ali, mano. É um sentimento muito bonito, cara, de você ver as pessoas do seu redor ali, as pessoas que você gosta, é, envelhecendo com você, mano. Quando você para pra pensar, isso dá uma tristeza, só que ao mesmo tempo de saber que aquelas pessoas ainda estão ali, que essas pessoas ainda são reais, isso dá um conforto, tá ligado? É confortável, mano. muito confortante. E eu acho que eu só vi isso sendo executado de modo tão interessante em outro mangá do autor, Yotsubato. Mas Yotsubato, apesar de usar recursos temporais similares, é um mangá sobre a infância e é muito mais ambicioso em termos de arte e ideia. É considerado a obra-prima dele, e eu já falei sobre Yotsubato nesse outro vídeo meu aqui, então não vou me estender E em uma outra live a gente vê esse vídeo também, me interessou. muito. E não se engane, eu não tô querendo menosprezar Azumanga para exaltar Yotsubato quando eu digo que Yotsubato é a obra mais relevante do Kyohiko Azuma. Na verdade, eu estou falando um pouco de modelo de produção, pois Azumanga Daioh é um Yonkoma. Olha, eu já expliquei o que é um Yonkoma no vídeo de Boat The Rock e eu tô com preguiça. Sério, a coisa que mais me irrita na vida é ter que ficar repetindo o papo. E se eu chamar um amigo meu pra falar por mim? Vai de novo! Ai, ai. Risada do bola. Opa. Ô, Takumi? E aí, Peraí, eu não vou falar com você não, você ainda não pagou o dinheiro que eu te emprestei. Cara, o Takumi, ele é um cara. Eu conheço ele superficialmente assim, do YouTube. Ele tem um canal no YouTube bem legal. Só que o Twitter dele, mano, é só ele escaralhando, mano. Ô Takumi, para de escaralhar no Twitter, mano. Caralho. Cara, foi só R$1.000, calma aí, né? Só R$1.000. Você virou o Selbit agora? Eu tenho conta pra pagar, você já viu o preço do arroz no mercado? Foi por uma causa importante. Causa importante. Onde que apostar no Tigrão é uma causa importante? Calma lá, não foi bem assim, foi um lugar bem confiável e... Porra de lugar confiável, você apostou no site do Luva de Pedreiro só porque você achou a propaganda engraçada. Cara, mas tem que Receba. admitir, foi meio engraçado o bagulho. Porque tá falando aqui, é o cara da luva de predeiro. Eu vou ensinar como é que joga o jogo do triguinho com luva.pet. Se liga como é o movimento, é o melhor jogo que faz. É, caraca! Ah, vai tomar no cu. Por que você tá me enchendo hoje, hein? Eu precisava que você... Cara, aquela imagem do boneco gozado do Luva de Pedreiro é intancável. Eu não vou mostrar aqui na live, mano, mas
Pesquisem por conta e risco de vocês, mano. Boneco gozado do Luva de Pedreiro. Se você me explicasse por motivos o que é o Yonkoma. Ah, Yonkoma é legal. É esse modelo de história em quadrinho onde há geralmente 4 quadrinhos mostrando alguma situação. Pode ser uma fileira de 4 ou 2x2 mesmo. Normalmente com começo, meio e fim por ali. É o equivalente japonês do nosso tirinha de jornal. Pensa em Garfield ou aquelas páginas que ficavam no final das revistas da Turma da Mônica. Pode ser complicado. O pior é saber se realmente é o Luva de Pedreiro ou Iá. Cara, é o Luva, mano. Ele tem a luva Bat, mano. O boneco não. Nossa, mano. Escaralharam o boneco do Luva de Pedreiro. Adaptar o formato para anime por causa da própria natureza dos Yonkomas, mas o diretor pode usar a liberdade com a direção e os visuais da obra a seu favor se ele for criativo. É só olhar para animes como Pop Team Epic ou Boot the Rock, por exemplo. Quem vê só o anime nunca ia imaginar que dividem a mesma apresentação de uma tirinha do Charlie Brown ou a charge da Laerte. Porra, obrigado. Tu é o bichão mesmo. Entendo agora porque tu tem um canal tão bom de mídia japonesa e tal. Ah, sim, valeu, mas não esquece do... Tipo, nossa, eu amo seus vídeos de anime em especial. Tu fala até de visual novel que... Tá, cara, valeu, obrigado, eu tento, mas quando é que você vai me O pagar canal de dele é volta? bom mesmo. Filho de uma puta. Basicamente, o anime Azumanga Daioh é baseado nas tirinhas de Azumanga Daioh. E assim como o Takumi disse, o bom histórico de adaptação desse tipo de mangá traz boas expectativas pro anime. E a adaptação de anime é boa? Ela é ótima. Tem um rumor que foi altamente difundido por aí que, apesar do sucesso da adaptação que você vê por aí pela quantidade de meme e conteúdo aleatório, Ah, mano. O boneco do Luva foi totalmente pra Cristo, mano. It's over total pro boneco do Luva, mano. Pô, alguém mostrou isso na live pro próprio Luva, mano. A reação dele foi intancável, viado. que tem baseado no anime, o próprio Azuma não tenha gostado da adaptação. E que esse é o motivo que ele nunca permitiu uma adaptação do popular Yotsubato acontecer. E esse rumor é falso. Na Wikipédia japonesa tem um parágrafo específico dedicado a esse rumor, que basicamente elabora que isso vem de uma interpretação errada de uma frase que ele disse em uma entrevista. Esse rumor ficou tão grande que ele teve que esclarecer. A má interpretação vem do fato que ele disse que não se envolveu tão fortemente na adaptação de Azumanga por não manjar muito da parte de produção de anime em si, e que um barco com 2 pessoas mandando não funcionaria muito bem. Tipo, ele só confiou no estúdio e, ao que tudo indica, deu bem certo. Ó, galera, uma dica. Toda vez que aparecer um rumor assim, mesmo que você não saiba japonês, se vira com o tradutor. Tem uns mangaka que faz questão de participar da produção do anime, né? Para os caras não escaralhar demais. Eu acho que eu já vi o Kishimoto tá envolvido na produção de Naruto, se não me engano. Eu posso estar falando besteira, tá ligado? Mas eu já vi alguns autores que gostam de participar da produção do anime por causa disso, mano. E pesquisa na internet japonesa. Vê se você não acha algo no Pixivee ou em alguma wiki que contraria o rumor. Muita informação mais específica fica perdida no outro lado do planeta. Confia em mim. Enfim, já falamos o suficiente de modo abstrato. Agora vamos mergulhar de cabeça para a experiência mais concreta de Azumanga Daioh. Pois o mundo de Azumanga Daioh é construído especialmente pelos seus... Tá, vamos começar por baixo. Sério, bem baixo. Olha o tamanho dessa otária. Chio é o mais próximo que temos, na minha opinião, de uma protagonista em Azumanga. Isso porque o papel de protagonista é meio que compartilhado entre todas as garotas. Entretanto, o anime basicamente começa quando a Chio é transferida pra sala, então acho justo dizer que talvez ela seja um pouco mais principal que as outras. Ou não, sei lá. Ninguém se pergunta quem é o protagonista de South Park, já que tem episódios focados em cada personagem. O que importa é que a Chio, na real, não... Não, tem episódios focados em South Park em todos os personagens. Mas eu acho que é do senso popular que o protagonista é o Cartman, né? Tipo, o Cartman em quase todos os episódios é o motor para que aquela história se desenvolva. Tipo, não que o episódio seja sobre ele, mas ele é o Ichigo, né? De Bleach. De South Park, que tipo, mesmo algum momento não sendo, tipo, sobre o Ichigo acaba sendo o motor ali da história, né? O Kubo, se não me engano, roteirizava Bleach, mas a Pierrot sempre cagava pra ele. Então, esse estúdio tem esses problemas, né? A produção do final de Naruto teve muito problema por causa disso. O estúdio foi bem problemático e tal.
Mas se não me engano, nesse remake... Remake não, né? Na continuação de Bleach, só que né, eles atualizaram as animações e tal. Eles estão fazendo uma boa adaptação, mano. Por isso que o pacing do anime de Bleach no início é mais ou menos. Mas o pacing do anime de Bleach no arco de agora é bem legal, né? Não tenho propriedade pra falar disso, mano. Eu só li o mangá de Bleach. Devia estar no ensino médio, e ela ainda tem idade para estar no fundamental. Entretanto, por conta de sua genialidade, ela foi adiantada na escola e agora está compartilhando sala com as aberrações adolescentes que ela chama de amigas. Eu gosto como a Azuma brinca com contraste nessa personagem aqui, porque apesar dela ser a mais jovem, é provavelmente a mais madura. Em termos de humor, tem piada bem aleatória com ela, especialmente no fato que, por ela ser uma criança, as alunas e as professoras acham ela fofa. Eu acho engraçado pra caralho uma vez que ela veste uma roupa de pinguim e as amigas dela ficam obsessivas por ela. Enquanto isso, eu olho e só dá vontade de empurrar ela. Inclusive, uma das professoras faz isso. Em aspectos mais sérios, a Chio tem um papel interessante na obra. Muitas vezes, ela serve basicamente como uma versão muito menos irritante da Lisa Simpson, apontando o caminho certo para as soluções dos problemas de cada episódio. Entretanto... Então, a intenção da Lisa não é ser realmente chata? Ela não é meio que uma sátira dessas pessoas que são muito sabe-tudo, mas que no final acabam sendo só meio pedantes e repetindo o senso comum? Eu acho que a personagem da Lisa é muito satírica, é pra ser irritante mesmo. Eu acho que ela cumpre bem esse papel. Pô, tem um episódio que o Elon Musk aparece nos Simpsons. E a Lisa fica, nossa, Elon Musk, você vai levar a humanidade a Marte, você é o nosso gênio da nossa época. Puta que pariu, né, cara? Ah, meu Deus, mano. Ela também cria um elo interessante entre a infância e a adolescência tematicamente. Um dos meus episódios favoritos é justamente o que ela reflete sobre o fato que ela, por conta de ter sido adiantada na escola, não interage e brinca com crianças da idade dela. Entretanto, as amigas, ao notarem que ela queria brincar, brincam com ela de pular corda. Trazendo essa ideia aqui, apesar da adolescência ser finita e acabar algum dia, tem aspectos de nós, como criança, que nunca somem. O seu eu criança existe, em algum lugar, dentro de você, e ele está tão disposto a pular corda quanto sempre esteve. Claro, isso é bonito, mas não impede dela ocasionalmente se ferrar nas competições de esporte por ser fisicamente muito menos favorecida que suas amigas mais velhas. E ela sofre um bullying amigável mais consistente da próxima garota, a... Sabe, eu adoro o Pica-Pau. Tem algo que apela muito em ver um personagem meio pilantra como ele, mas que tem desejos e esperanças relativamente infantis e bobas. Pô, mano, eu gosto muito de personagem assim, mano. Personagem pilantra, tá ligado? Pica-Pau, o Jerry, o Pernalonga, o Papaléguas. Pô, mano, esses personagens desgraçados, eles são muito bons, mano. Assim, é um take muito impopular que eu tenho. Mas o meu pica-pau favorito é o Pica-Pau Biruta, mano. Porque ele era louco, ele era insano. O Pica-Pau Biruta era insano. Eu vou ver o Psi, eu vou ver o doutor. Tipo, ele faz algumas coisas desonestas, às vezes age de modo meio sacana, mas é um cara bom que no fim das contas, apesar de não ser um herói romântico, é aquela força caótica mais positiva que derrota seus vilões. E se a gente não tá falando daquele pica-pau antigo louco... Não, eu tô falando desse. Esse é o melhor pica-pau que tem, mano. Economize gasolina e pneus. Essa viagem é realmente necessária? Claro que é necessária, eu sou um diabo necessário. E se tem um equivalente a ele em Azumanga, é a Tomo. A Tomo é a mais forte. A Tomo é a mais bonita da sala. A Tomo é a mais inteligente da sala. Isso nos sonhos dela. A Tomo é uma garota Genki. Ou seja, aquele estereótipo japonês de garota de anime, hiperanimada e energética. Ela também acha que é a melhor do mundo em tudo. Mas o humor tá no fato que ela vai longe disso. Ela é uma das piores da sala em quase tudo. Tomo não estuda, Tomo vai mal nos esportes, Tomo é uma fracassada. Completa. Mas aí que ela ganha, gente. Tipo, 90% das confusões são causadas por ela. Ela é o tipo de pessoa que vê uma aluna chegando de Osaka, que é afastado de Tóquio, onde o anime se passa, e decide fazer todas as perguntas e afirmações mais xenofóbicas do mundo. Coisa equivalente a tu ver um aluno transferido de Goiás e perguntar se ele conhece o Chico Bento, ou se ele sabe tocar violão, ou se ele é parente do Gustavo... Pô, mano, isso é muito coisa de jokester, mano. Isso é coisa de jokester. Aqui na Bahia, é muito comum alguma pessoa vir de São Paulo e
as pessoas falarem, tipo, fala porta e a pessoa fala porta. Pô, mano, isso é muito coisa de jokester, mano. Isso é muita sacanagem, que coisa de pilantra, mano. Clima. Outra coisa, isso é ilegal, deve ter ilegal nos Estados Unidos. Mas é aquilo. As frases dela vêm do fato que ela é legitimamente só muito tonta mesmo. E no fim das contas, ela é a personagem mais carismática e a causa da maioria dos problemas que as meninas passam. Uma otária divertida e talvez a minha segunda personagem favorita do anime todo. Inclusive, ela é a menina que canta Caipirinha Caipirinha, se você entrou no vídeo por isso. Ela, apesar de ser a personagem mais engraçada, também tem um arco de personagem interessante, onde é forçada, na época do vestibular, a se esforçar de verdade. Aí que me clica que talvez ela seja inteligente pra caramba mesmo. Porque, caralho, é dito que a escola que elas estudam é de prestígio, e ela vagabundeou o ensino médio inteiro, mas só porque decidiu levar a sério nos últimos meses, tudo dá relativamente certo no final. Sem spoilers elaborando. Tá que ela se esforçou de verdade e a mensagem ainda é bonitinha, mas é engraçado pra porra. Entretanto, pra ela funcionar bem no anime, Pô, claro que precisa de uma... Tem uma rapaziada que é assim na vida real, né, mano? Tipo, os caras não dão porra nenhuma pra escola, assim. Caga e anda. Eu tenho um amigo, mano, da época da escola, que o cara passou... Né, o ensino médio do IF são 4 anos, né? O cara passou os 4 anos com, tipo, 70% de falta em todos os anos, mano. O cara não assistia a aula. Tipo, o cara ia pra escola, mas ele botava a mochila na sala e saía. Tipo, saía da sala, né? Ele ficava... Aí você pergunta, porra, Nitos, o que ele fazia na escola? Nada, mano. Tipo, ele dava um rolezinho assim, sentava lá na cantina. O cara era viciado em fazer nada, mano. E ele passou direto de ano. Em todos os anos. Todos. Ele nunca repetiu de ano. Por quê? Porque o cara é o jokester, mano. O cara é o cara é o Zé Carisma, mano. O cara... Pô, eu tô jogando Fallout New Vegas. E ele criou o personagem dele, colocou 100 em carisma e colocou, tipo, 0 em todos os outros, mano. O cara é simplesmente o senhor carisma, mano. Tipo, o cara não assistia às aulas, ele não fazia porra nenhuma. E os professores adoravam o cara, mano. E aí agora, tipo, ele passou na faculdade pública, tá ligado? Porque eu nunca duvidei que ele era super inteligente, mano. Ele era um moleque inteligente pra caralho. Tá cursando educação física na faculdade pública, mano. Porra, o moleque era só desgraçado, mano. Tem gente que é assim na vida real, mano. Antítese. Se Pica-Pau tem um Leôncio, se Mickey tem um bafo de onça, se Bob Esponja tem o Lula Molusco, a Tomo tem a... A Yomi, tá, é o personagem mais fraco de Azumanga Daioh. Não me entenda errado, eu acho que as cenas com ela com a Tomo são muito boas, mas eu sinto que ela tá ali mais como um complemento para a personagem de destaque que a Tomo é, do que alguém interessante por si só. A personalidade dela é ser inteligente e cortar o barato da Tomo na maioria das vezes, e ela acaba virando algo como um Lula Molusco menos carismático. Faltou destaque mesmo, especialmente no primeiro cour. E eu acho que eles notam isso, porque mais à frente no anime ela recebe um dos melhores episódios, justamente focado nela. Nesse episódio, 18, ela estava animada para ir para Magical Land, que é basicamente a Disneylândia que existe em Tóquio, mas no universo de Azumanga Daioh. Era tipo o sonho dela, mas no dia que ela iria com as amigas, ela pegou uma doença e fica o dia inteiro em casa. Claro que a Tomo, sendo a filha da puta que ela é, ia ligar pra ela e esfregar na cara que estava se divertindo um absurdo sem ela. E é engraçado, mas sério, aquele episódio pegou uma personagem que tava ali quase como um abajur e deu uma boa humanizada. Também tem outra piada que fazem com ela, que é o fato dela ficar fazendo essas dietas malucas porque ela é um pouco mais gordinha que a média, mas normalmente ela mesma quebra as dietas sem querer, que também serve pra deixar ela um pouco mais interessante. Enfim, se for pra escolher qual personagem eu acho mais fraca e menos memorável, eu falaria que é ela, mas eu acho ela longe de ser ruim. Eu gosto especialmente como ela é meio que castigada por conta da arrogância mais pra frente no anime, mas isso é meio spoiler, então deixa pra lá. Enquanto isso, isolada no outro lado da sala, temos a autona da... É a Sasuke. É a Sasuke do anime. Todo anime tem um Sasuke, né, mano? Pode não ser shonen. Pode ser o caralho que for. Todo anime tem um Sasuke, né, mano? Sakaki-san é Sakaki é a garota atlética, forte, que ganha todas as competições de esporte. Ela é foda e hiper popular por isso. Só que na verdade ela nem gosta de ser assim. Bem, sempre tem um caso na sala da menina que é mais encorpada e desenvolvida. Esse é o caso da Sakaki, mas a ironia do destino é que no lugar dela buscar ser uma mulher maneira e descolada, que nem as meninas chamam ela só queria...
A Kaorin é uma personagem que me impressiona, porque, sei lá, eu não conheço tanto da história do Yuri no Japão. Mas me surpreende ter uma personagem com esse teor Yuri num anime tão feito pra família, tá ligado? Isso num anime de 2002. Yuri, pra quem não sabe, é o termo que usam pra histórias que têm relações muito próximas entre garotas. Muitas vezes indo mais pro teor afetivo ou só literalmente são lésbicas mesmo. A gimmick inteira dela é Cara, Madoka Mágica eu acho que é o anime mais lésbico que eu já vi, mano. E não tem um beijo entre as meninas. Madoka Mágica é facilmente um dos animes mais sáfico da história, assim, ó. É um anime de mulheres feito pra mulheres, mano. Eu acho que é um dos melhores Mahou Shoujo que eu já vi. E ele nem é, tipo, aquele Mahou Shoujo que é focado em Mahou Shoujo. Ele tá, tipo, tentando de fato contar uma história com mais camadas ali. É bem legal, hein? Assistam Madoka Mágica, mano. achar a Sakaki legal, perfeita, atlética. Mas a Sakaki não apenas não nota isso, a Kaorin também tem uma sorte horrível e só se ferra. O tema inteiro da história dela parece ser lidar com a questão do amor não correspondido, que também é um tópico bem pertinente para a fase da adolescência. Enfim, Madoka competindo com o Tena pra ver quem é mais sáfico. Cara, Nana também é bem sáfico, né? Nana tem bem essa pegada de sáfico. Mas é porque eu nunca li Nana também. Aí tem um pessoal que diz que é queerbait. Mas eu acho que não, mano. Eu acho que Nana tenta ser uma história tipo que tá discutindo sexualidade ali. Só que não tipo não da forma que as pessoas queriam que fosse. Tá ligado? Por isso que tem uma sensibilidade diferente ali. falamos de todas as garotas, né? Então bora pro... Não, tá, eu sei que você tá esperando falar dela. Eu tenho certeza que ela é o motivo que você clicou nesse vídeo de qualquer jeito, então bora lá. Vamos falar da personagem mais relevante, reconhecível e a mais única da história toda. É hora de conhecer a... でもいざとなったら忠吉さんが守ってくれるんですバーン A Osaka... bem, por onde vamos começar? Primeiro, o nome dela nem é... A autora de Nana já disse que elas se amam, mas não compreendem que é amor romântico. Cara, eu tenho que ler Nana, mano. Eu vou ler Nana e eu vou trazer atualizações aqui na live, mano. Osaka. Esse é o apelido que a Tomo dá pra ela. Tipo, é o equivalente de chamar um cara que transfere da escola lá de Paraíba, só porque ele vem de outra região. Imagina você, pá, entendeu? Num coquetel de embaixada, filha da puta. Tu jeca como é com as calças curtas, caralho. Entendeu? Pô, comer xadrez e calça listrada. Pô, mano, por que que paulista, assim, sudestino no geral tem essa brisa, mano? Toda vez que eu fui pra São Paulo, lá eu era baiano. Eu não tinha nome, eu não tinha personalidade, eu era o baiano. Que porra é essa, mano? Pô, quando vocês vêm pra cá, vocês não são os paulistas. Porra, que porra é essa, mano? Isso é bem esquisito, cara. Entendeu, filha da puta? Entendeu? Com gravata de borboleta cor-de-rosa e bolinha azul, ô seu jeca do caralho. És um palhaço, filha da puta. Mas já que todo mundo é adolescente, inocente demais pra perceber... É normal aqui em São Paulo? É normal, mas eu tô questionando por que isso é normal, tá ligado? Por que isso é normalizado em São Paulo, mano? De chamar as pessoas de onde elas vieram, tá ligado? Assim, eu já vi que no Rio de Janeiro é chamado tipo de Paraíba, o que eu acho esquisito pra caralho. Em São Paulo tem muito isso do baiano, mano. Quando eu fui pra Brasília eu era sempre chamado de Bahia e eu sou tipo, caralho, mano, é isso, tá ligado? Tipo, eles acertaram que eu sou baiano, tá ligado? Eu sou baiano, de fato. Mas, porra, imagina se eu fosse de qualquer outra parte do Nordeste, mano. Eu ia ficar puto. Imagina o cara é de Alagoas ali, o cara é de Sergipe, e chegar a falar o baiano ali. Puta que pariu, né, cara? E sempre é uns paulistas, tipo, nunca é uns paulistas que tem um sotaque suave, chamado de cachorro e João, pô. Aquele vídeo do João, você é um João. É muito São Paulo core, mano. João, você é um João. João? Mas, pô, é esquisito, mano. Vocês podem ter esse costume, o pessoal que é de São Paulo, mas quem é nordestino se ofende, mano. Porque a gente é a região do Brasil, junto com a região norte,
que é mais, tipo, culturalmente diversa, mano. Tipo, todas as pessoas do Nordeste, elas são bem diferentes, mano. Tipo, eu vou fazer um exemplo que é o mais conhecido da região do Nordeste, que é Juazeiro e Petrolina. Que é Juazeiro fica na Bahia e Petrolina fica em Pernambuco. E as duas cidades, elas são divididas por uma ponte. Assim, tem gente que trabalha em Petrolina e mora em Juazeiro e vice-versa, tá ligado? Dá pra ir de pé de uma cidade pra outra. E as duas cidades são culturalmente totalmente diferentes, mano. Tipo, a cultura de Petrolina é uma e a de Juazeiro é outra. E, tipo, as cidades são divididas por uma ponte, tá ligado? É que nem você tá em Los Santos e você ir pra San Fierro. O que divide as duas cidades é uma ponte. Só que as duas cidades são totalmente diferentes, tá ligado? E são dois estados, mano. Por isso que quem é nordestino ou quem é da região norte se sente meio ofendido quando, tipo, vai no sul, sudeste e as pessoas generalizam chamando de baiano, de Paraíba, tá ligado? Que é paia. Perceber, a galera tira muito com a cara dela por ser de Osaka sem notar. Até a professora. そんな大阪でもはいよろしゅう頼みまんがな É engraçado que, entretanto, o humor todo dela ser de Osaka é substituído até logo no anime. Porque ela tem esse traço específico, além do sotaque dela, que é mantido porque realmente é uma característica marcante. Que é muito engraçada. Ela é desatenta. Tipo, pra caralho. Sabe aquela pessoa que tá na Disney? É ela. Às vezes ela vai lá e imagina situações mais Cadê os neurodivergentes aí do chat, hein, mano? Apareçam neurodivergentes. idiotas e sem sentidos do nada. Às vezes ela foca tanto em pensar sobre o fato que ela quer se concentrar na aula que ela perde a concentração. Ela é tonta. Aliás, é em uma das viagens dela que rola aquela cena do How are you? Fine, thank you. Ela é a encarnação do aluno desconcentrado, mas meio criativo da sala. E ela é um saco cheio de surpresas. Tem um episódio que, por exemplo, ela age quase como um serial killer do nada para dar susto na professora e sei lá. Ela só tem essa sensação de estar sintonizada em outra frequência e é divertido pra caramba acompanhar. Nem preciso dizer que é a personagem mais popular e que meio que merece a cadeira que ocupa. Se Toma é responsável por 30% do humor de Azumanga, especialmente quando ele é mais mundano, Osaka é responsável pelo 30% mais surreal na maioria das vezes. E acabamos, né? Não. Falta... 3サイズは秘密よ E o cara é a professora que cuida da sala deles. É a professora de inglês, inclusive. Lembra da Tomo? Imagina a Tomo mais velha. A professora é basicamente isso. Ela encarna o perfil de professor de cursinho. Meio trambiqueiro, meio responsável, mas ao contrário do professor de cursinho, ela se importa com a sala de aula, cada membro dela, quase como se fossem filhas dela. Tipo, sério, mesmo que ela... Eu nunca fiz cursinho, mano. Eu passei pra faculdade de Direito, na faculdade pública, que eu vou começar a cursar ainda. Eu nunca fiz cursinho, mano. Eu estudei pro Enem no pelo. Tipo, eu não assinei cursinho do Ferreto nem nada. Tipo, nunca fui pra cursinho presencial. Eu aprendi no YouTube, mano. Tipo, eu peguei umas questões lá do Enem e... tipo, fui fazendo várias questões e vendo as resoluções das questões no YouTube depois, tá ligado? E metendo marcha, mano. E assim eu passei. dirige mal pra caralho, por exemplo, me admira que ela leva as alunas pras viagens. Me admira também o fato que, mesmo que seja pela competitividade dela, ela vai lá e oferece suco grátis para todos caso eles ganhem as competições esportivas. Mesmo ela sendo imperfeita e muitas vezes agindo de modo egoísta ou só esquisito mesmo, me lembra muito uma tia louca que às vezes leva você para as aventuras menos seguras que você já teve, mas que certamente é a primeira de te tirar de alguma enrascada e que não vai contar pros seus pais o que aconteceu na noite 15 de outubro. E assim como essa tia... Pessoas inteligentes são assim mesmo. Não, mano, não me considero essa inteligência toda não, cara. Eu tive muita dificuldade, eu sofri muito nesse processo. Eu ficava muito ansioso, né? Eu acho que se eu pudesse, tipo, ter pulado essa etapa da minha vida, eu teria pulado, mano. Tipo, eu não me sentia inteligente, tá ligado? Eu me sentia muito mal, mano. Tipo, tinha gente que, por estar com a rotina mais organizada, por ter assinado algum cursinho do Ferreto, ter feito cursinho, passou, tipo, com maior qualidade que eu, mano. Tipo, com maior qualidade de vida, tá ligado?
que eu me sentia muito mal quando eu tava estudando, porque eu sentia que eu não tava aprendendo nada, cara. Tipo, claro que na hora da prova eu senti, tipo, que eu tinha aprendido e eu fiz, tá ligado? Tipo, deu pra fazer a prova. Mas o processo foi ruim, mano. Eu faço cursinho presencial e te garanto que a única regra é não matar ninguém na sala. Cara, por isso, graças a Deus que eu não fiz, cara. Que experiência esquisita, mano. Ela vai perturbar e zoar a outra figura feminina importante pra sua vida, que nesse caso é a... ゆかり先生ってどんな生徒やったんですか？そうね。 A Minamo é uma professora responsável, quadrada, todo aluno confia e ama ela ao contrário da Yukari, que é vista com desconfiança. Ela é uma antítese da Yukari, mas acaba sendo um personagem mais agradável que a Yomi, por exemplo. Tipo, ela quase é uma Mary Sue, ou seja, aquelas personagens perfeitas e certinhas na história, que vence tudo onde compete, isso normalmente é sem graça. Então, sabe como fazem pra tornar ela interessante? A Yukari ama zoar ela. Sabe, a Yukari não é da filosofia, aquela pessoa é melhor que eu, então tem que superar ela. A Yukari é da filosofia, eu vou jogar as pessoas pra baixo, aí eu vou ser melhor em comparação. A Yukari sacaneia a Minamo, e as duas, portanto, competem constantemente apesar de serem melhores amigas. Melhores amigas ao ponto que a Yukari sempre pega carona com a Minamo pra escola. Mas ainda assim, a Yukari não vai parar sua guerra até vencer. Vamos espalhar histórias constrangedoras do passado da amiga? Bora. Vamos contar o apelido constrangedor que ela tinha pra galera? Bora. Porra, ser amigo da Yukari é pior que ser inimigo da Yukari. E por isso que a Yukari é a melhor garota do anime. Ainda assim, a Minamo cumpre esse papel de adulto responsável e também é uma personagem muito engajante em seu papel. Especialmente no episódio que foca nela, mas esse assunto é mais pra frente porque é o meu episódio favorito do anime. Ranitos vendo o vídeo do Frost é uma coisa que não achava que aconteceria. Cara, eu gosto do Frost, mano. Eu acho ele um cara super inteligente, eu acho ele um cara cabeça centrada. Tipo, lógico, não é obrigado a você concordar com todas as coisas do cara, tá ligado? Tem muita coisa do Frost que eu discordo e tá tudo bem, mano. Dá pra ter uma boa vizinhança com as pessoas, tá ligado? Eu gosto bastante do conteúdo dele. Enfim, Deus do céu, é muito personagem. Pode confiar que isso torna os primeiros 4 episódios ou algo até meio confusos, porque mesmo que eles apresentem os personagens aos poucos e de modo bem ritmado, é tanta gente, mesmo no começo, que demorou pra eu decorar quem era quem. Exceto a Osaka, porque, né? Mas eles são tão marcantes que meio que dane-se. É sério, você acaba o anime amando todos eles em algum nível. E é uma puta obra carismática. E isso é importante. Um anime como Azumanga, de humor e vida cotidiana, mesmo que tenha ideias interessantes, geralmente exige personagens com carisma, e carisma não falta aqui. Exceto, talvez para alguns, em um personagem que honestamente não envelheceu muito bem. Isso porque esse anime é do Japão dos anos 2000, outra época, em um lugar com uma cultura bem diferente da nossa. É, hora de falar do Kimura. Sabe quando você recomenda algo que você gosta e você sempre tem que falar aquela anotação de olha, tenta não se importar com aquela coisa ali, mas eu entendo se você dropar? Em Tsukihime são cenas de sexo mal escritas. Em Monogatari é o fanservice. Em Bushoku Tensei é o comportamento tarado. Cara, não dá pra assistir Monogatari em 2025, cara. Monogatari tem tanta cena desnecessária. Puta que pariu, cara. Tipo, eu entendo que é uma história muito interessante, tem um ritmo muito interessante de história, mano. Mas eu tentei reassistir algumas temporadas e não deu, cara. Ai, meu Deus do céu. Tem uma cena, mano, de Monogatari que é o protagonista, né, o Araragi, escovando os dentes de uma mina, da vampira, né? Eu esqueci o nome dela agora, foda-se. E essa cena é muito longa, cara. E é uma cena que, tipo, ele tá escovando os dentes dela e ela tá gemendo, tipo, é uma cena bem sexual, mano. Ai, que bizarro, cara. Exagerado do Rudeus. E em Azumanga Daioh é o professor Kimura. A piada inteira do Kimura é que 木村先生はどうして先生になったんですか？ 女子高生とか好きだ Era a irmã dele. Bota fé, mano. Era bem essa mesmo. Puta, nossa, mano, que bizarra essa tipo de cena, começo, pelo menos é isso. E apesar de eu achar o jeito visual que o Azuma retrata ele como assustador e estranho muito engraçado, eu entenderia se alguém olhasse e pensasse, ah, porra, eu tô meio desconfortável com isso. Pelo menos dá pra dizer que é um anime que apoia muita diversidade, porque tem representatividade até pra fã de Persona. Mas eu admito que tem uma coisa no jeito que a história lida com Kimura que eu acho meio interessante. A história fica jogando essas dicas toda hora que, na real,
Ele é um cara bem intencionado, mas com problemas muito sérios de comunicação. Tipo, eventualmente tem essa construção toda que as coisas estranhas que ele diz são provavelmente piadas. Ele na real tem uma esposa e filha, e a esposa dele é um amor. E muitas das suspeitas que as alunas têm por achar ele esquisito acabam se provando falsas. Eu entendo completamente que esse tipo de humor não cai bem hoje em dia, e meu ponto é mais que é engraçado o fato que no fim do dia, provavelmente ele é um cara que se comunica muito mal mesmo e acha que tá se enturmando com todo mundo. Eu também acho meio estranho como o Twitter ama Azumanga Daioh, mesmo com esse personagem aparecendo com piadas desse teor a cada episódio, mas sei lá. Eu tô bem convencido que o Twitter funciona assim a esse ponto. Se eu gosto e tem algo problemático, eti artístico é apenas uma pequena parte do anime. Sim, Se eu não... sim. Sim, cara. Todo fã de Monogatari tem essa porra desse diálogo, mano, Ai, não, é o eti artístico. Puta que pariu, né, cara? Eti, mano. O bagulho é com service e pronto. Para de tentar ficar se intelectualizando, mano. Ai, porque o eti de Monogatari é diferente. Ah, vai tomar no seu cu, cara. Pô. Tipo, eu não vejo diferença do eti de Monogatari pra o eti de High School DxD, que é só, tipo, as minas ficando pelada a troco de porra nenhuma, tá ligado? Não tem diferença, mano. É eti. não gosto e tem algo problemático, é o anime criminoso e todo mundo que gosta é filho da puta. E por fim, tem o pai da Tio. Tá, ele não é o pai da Tio. Está mais pra um gato bizarro que aparece ocasionalmente no anime. Ele não é exatamente um personagem, então eu vou explicar depois também. Enfim, agora foi todos os personagens. Como pode ver, todos eles incorporam imagens familiares, nostálgicas, perturbadoras ou frustrantes do que é ser um adolescente. E com todas essas peças no lugar, Azumanga consegue se estruturar para fazer a sua meta principal como anime, a retratação da adolescência. Are you kidding me? You played us like a damn fiddle. Give back our freedom. Now! Esse aqui sou eu, atuando como um cavaleiro para um trabalho que fiz com meus amigos na época do ensino médio. Meu personagem Caralho. usava uma roupa mais tradicional de pele, então a jaqueta e tal foi desculpada. Entretanto, meus amigos foram mais a fundo e fizeram armaduras de papelão. Era um trabalho de inglês. Era baseado nas histórias em quadrinho que outro amigo meu fazia durante as aulas. A gente adaptou para um vídeo de quase 30 minutos com uma narrativa totalmente idiota e escrachada. A gente fez isso no segundo do ensino médio e foi um inferno gigante editar e acabar isso, como você pode imaginar. A escola que eu estudei parecia um colégio militar. Você não podia usar celular e era cheio de bosques e afins. Por isso cresci lendo livros como O Senhor dos Anéis ou A Metamorfose, ao mesmo tempo que eu lia os clássicos brasileiros por conta do vestibular e mangás que eu trazia pra escola. A gente estudava a tempo integral, então ficávamos a tarde inteira juntos. Ele basicamente estudou no IF, né? Ele teve uma experiência parecida com a minha. Eu, né, tipo, na aula passava esses livros que davam, tipo, uma introdução legal, assim, né, pra o que é a literatura brasileira e a literatura geral e tal. E me fez muito bem, mano, me deu muito repertório. É algo que o IF me trouxe de muito positivo. Azumanga, por isso, é uma obra extremamente familiar pra mim. Eu amo, por Pra mim exemplo, também. como vários ícones culturais do universo de Azumanga, como esse Neko Koneko ou esse gato perturbado, são recorrentes. Inclusive, tá aí a explicação do que é ele. Ele é tipo um mascote barra bicho de pelúcia que é recorrente durante a série. Ao observar o nosso vídeo antigo, Na minha escola nunca falava de literatura brasileira, eu sinto muito, mano. Tipo, dá muito repertório, faz muita diferença. Eu não digo nem, tipo, só pras provas, tá ligado? Eu digo que você lê esses livros te traz um repertório como brasileiro, entende? Tipo, quando você lê a literatura brasileira, você também lê o que o nosso povo escreveu. Ou, tipo, tem muito da materialidade da nossa história nesses contos, tá ligado? Tipo, quando eu diria que um dos livros que eu mais chorei na minha vida, assim, foi Capitães de Areia, do Jorge Amado. Tipo, eu sei que é um livro manjado, tudo bem, tá ligado? Só que, cara, Capitães de Areia é um livro que tá muito conectado ao lugar de onde eu venho, tá ligado? É um livro que se passa na Bahia e que mostra a realidade da Bahia, mano. A realidade da Bahia que é a mesma até hoje, tá ligado? O livro é da década de 30, 40. É um livro bem antigo, tá ligado? E ele ainda é relatável, mano.
Tipo, é um livro que conta a história de crianças de rua vivendo vivências de crianças de rua, tá ligado? E se você for em Salvador hoje, ou em qualquer cidade maior da Bahia, tipo Feira de Santana, Vitória da Conquista, você vê os capitães de areia lá, mano. Você vê a molecada na rua. Você vê a molecada passando fome, vendendo coisa no sinal. Você vê os moleque, tipo, entrando no crime porque é a única forma deles sobreviverem. Me doeu muito, mano, porque, pô, eu não só vi num livro, tipo, eu vi os Capitães de Areia, tá ligado? Quando você tá na Bahia, você vê os Capitães de Areia, mano. Eu conheci Capitães de Areia por causa de um rapper e não pela escola. Eu entendo, mano. Tem muita gente que conheceu. Eu vi que muita gente conheceu Capitães de Areia por causa de um remix de Lo-Fi, né? Que pega a música Garota Abandonado na Bahia é Capitão de Areia. É Capitão de Areia, é Capitão de Areia. E tá aí, mano. É uma baita história. Jorge Amado é um dos maiores nomes da literatura brasileira, se não um dos maiores nomes da literatura baiana, tá ligado? É incrível. Muito bom. Leiam. Eu noto que fizemos referências a tudo que nos marcava culturalmente. O meu amigo aqui tá com a armadura que a gente chamava de armadura do Pony Slayer. É uma mistura do Dragon Slayer Ornstein de Dark Souls com a porra do unicórnio de My Little Pony. Porque meu amigo era fã daquele desenho e gostava dessa merda na época que estava lançando. Sim, ele era a coisa mais abominável já existente. Um Brony. É Dark Souls, é Berserk, é música de Kaiji na historinha do vídeo, é Metal Gear. No fim do dia, talvez o Jotaro Kujo de Jojo seja meu gato perturbado, vulgo aquele símbolo cultural que tá em todo lugar que você vai. Tipo, eu sei que pra muita gente são apenas detalhes bestas, mas essa presença de ícones culturais que Eu li o livro pra fazer um trabalho de linguagem pro colégio, mas tem filme. Tem filme. O filme é bom, mas leiam o livro. O livro é incrível. O livro tem muito mais alma e sentimento do que esse filme. se repetem durante a história, me pegou bastante. Você notou o quanto eu lembrei do meu próprio passado aqui e agora, justamente por causa da atenção aos detalhes que essa história tem? Pra mim, é isso que Azumanga Daioh é. E é um daqueles animes que sinto que é muito mais apreciado quando você já é adulto. Porque quando você é adolescente, você não tem a mesma visão das memórias que está formando. Você está formando elas, logo, não sabe o valor que elas terão depois. E por conta do quanto problemas de autoestima, ter algum amigo bobo alegre, ou a amiga grandona da sala são meio que experiências universais, Azumanga é essa experiência tão querida de ver. Por mais que os zoomers de 15 anos do Twitter tentem postar memes da Osaka, eles não vão conseguir entender ainda o que torna esse anime tão especial. Porque esse anime se torna muito mais especial quando você já passou pela fase que ele retrata. Quando você associa isso àquela sensação que falamos no começo, Cara, é a mesma coisa que eu falei sobre Persona. Tipo, eu acho que Persona não teria sido tão especial pra mim se eu tivesse jogado no ensino médio, tá ligado? Porque eu ia banalizar muita coisa ali, mano. Mas eu ter jogado, tipo, com a idade que eu tenho e no momento que eu joguei ele, tá ligado? Tipo, nossa, no dia que eu zerei Persona e postei aquele meu vídeo sobre Persona 4, um dia depois meu pai morreu, tá ligado? E tudo fez muito mais sentido pra mim depois disso, mano. Tipo, eu entendi o porquê daquela história ter sido contada pra mim naquele exato momento, tá ligado? Daquele recorte da vida que é passado naquele jogo ter sido pra mim daquele jeito, mano. E Azumanga conversa essa mesma parada, tá ligado? Bate muito mais quando você é adulto do que quando você tem a idade dos personagens, tá ligado? do vídeo, do anime sempre te lembrar da transitoriedade da adolescência, é difícil você não sentir uma melancolia estranha. Daqui a pouco é o terceiro ano dessas garotas. E daqui a pouco o anime acaba. Daqui a pouco, esses momentos vão virar memórias, não é? Eu preciso explicar um pouco sobre a minha vida. Dá pra dizer que meus amigos eram basicamente uma segunda família, mesmo que hoje eu tenha pouco contato com eles. Eu posso dizer, entretanto, que é parcialmente minha culpa. Algumas pessoas que me seguem no Twitter sabem que eu tenho autismo de grau baixo, a famosa síndrome de Asperger. Cara, não é possível. Todo mundo que tem essa brisa com o YouTube, que tem essa veia de produção, de ser mais acadêmico, é neurodivergente, cara. Porra, todo mundo, cara. É eu, é o Noah Cola,
É o Frost. Puta que pariu, cara. É todo mundo, mano. Eu não sei se vocês viram, mas o Whindersson agora, né? O Whindersson que é da comédia. O Whindersson recebeu o diagnóstico de AHSD, mano. Pô, todo mundo que é criativo e é meio isolado na própria cabeça, acaba, tipo, recebendo, tipo, diagnóstico de neurodivergente, mano. O é TDAH, o é TEA. Caralho, mano. Isso é muito real, cara. Para piorar, eu entrei numa depressão muito forte no período da pandemia. E para mim, que estava acabando a faculdade ainda em contato com eles, foi um momento de afastamento. Na hora que acabou o Covid, eu já estava no meio de outra faculdade que iniciei logo depois de concluir a primeira. Parece que eu atravessei um portal e eu fui parar em outro lugar. Entretanto, eu tô vivo, mas às vezes parece que eu renasci na pandemia. Eu passei por alguns eventos traumáticos relacionados e não relacionados exatamente com a pandemia. E por isso às vezes é meio que difícil eu conectar com o que rolou antes da pandemia. Junta isso com a minha própria tendência de ser uma pessoa mais fechada e parece que eu só tenho proximidade o suficiente com pessoas que eu conheci depois da pandemia. E eu sinto que no fim do dia eu me afastei de pessoas que sempre estiveram ali por mim, mas sabe, as memórias ficam. E não só as memórias, mas as pessoas que éramos. A pessoa que eu tenho. Se eu for pra falar, tipo, rigidamente da parada, eu tenho dois amigos do ensino fundamental. Dois amigos do ensino fundamental. E hoje eles já não são mais tão próximos, tá ligado? Mas eu ainda tenho certo contato, tipo, volta e meia eu mando um WhatsApp e tal. Até porque um tá morando no Sergipe e o outro tá morando em Curitiba, tá ligado? E aí, tipo, volta e meia eu mando só um oi e pergunto como tá os moleques e tal. Do ensino médio, cara, eu tenho. Tipo, os moleque que formou comigo e tudo, tipo, tá todo mundo fazendo faculdade, todo mundo trabalhando. E a gente tá, tipo, todo mundo num momento diferente da vida. E assim, não é que a gente perdeu a proximidade, mas a gente já foi mais próximo antes. Mas a vida, né, tipo, obrigações e etc, etc, vai colocando a gente em partes diferentes, assim, da vida, tá ligado? E o contato acaba sendo mais tá ligado? Saber como é que os moleque tão, de, tipo, ver o que cada um tá fazendo da vida, tá ligado? Ver se tá vivo, que é muito importante, tá ligado? Às vezes você passa meses sem falar com seus brother, e é importante, tipo, você saber pelo menos se o moleque tá vivo. E assim, mano, na minha fase atual, eu tô bem mais próximo de algumas amigas, né, que eu conheci por causa da vida e tal. Principalmente Yasmin, que eu citei anteriormente. E é importante você dar valor ao que você tem agora também, tá ligado? Mesmo com o que o Frost falou, tipo, tem as memórias e tudo dessa época e é algo que vai te agregar muito como ser humano, vai ficar pra sempre ali pra você. Nossa, eu tô me emocionando também falando disso, mano. Tô segurando o choro. Mas é importante valorizar o aqui e o agora também, mano. As pessoas que estão presentes na sua vida agora, elas também vão se tornar memória em algum momento, tá ligado? E assim, a gente quer, claro, que essa memória seja extremamente duradoura e que não se afaste nunca, tá ligado? E eu espero que continue assim. Mas é importante você dar valor a tudo isso, mano, porque é só isso que você carrega da vida, mano. Tá ligado? Canal no YouTube, dinheiro, faculdade, foda-se, mano. Essa porra vai embora. Vai virar pó, tá ligado? Não importa, mano. No final não importa, tá ligado? Mas em algum momento, rapaziada, vocês vão tá, tipo, caralho, eu tô chorando já, vai se fuder. Em algum momento, rapaziada, vocês vão ter 50 anos, 60, 70 e só vai sobrar isso, tá ligado? Tipo, é disso que vocês vão lembrar, mano. Vocês vão lembrar, tipo, dos amigos, tá ligado? Da família de vocês, dos amores, tá ligado? A vida é sobre pessoas, mano. Tipo, a vida é muito mais
sobre se doar pros outros do que você só olhar pra si mesmo, tá ligado? E quando você vive uma vida que você se doou para as pessoas que você ama, você vive uma vida muito mais feliz, tá ligado? Nossa, mano, chorei pra caralho agora, nossa. Quem assistir esse corte no YouTube inteiro vai se acabar de chorar, mano. Rapaziada, quando esse corte sair no YouTube, engajem pra caralho lá, hein, mano. Pode falar, pô, chorei. Pô, vamos pôr esse corte lá em cima, mano. Eu era ainda está ali, no coração, em algum lugar, esperando para mais alguma aventura, pedindo para eu ir atrás desse vídeo antigo para reacordar. Esse vídeo bobo de alguns adolescentes idiotas que gostavam de Dragon's Dogma e Fallout, que jogavam RPG de mesa, desenhavam e estudavam juntos. E foi isso que o episódio 19 de Azumanga Daioh me trouxe. Nesse episódio, a Minamo recebe uma oferta de casamento arranjado. Sai com o cara, mas ela tá desinteressada em se casar. A Yukari, amiga dela, acompanha ela nessa aventura toda e no fim do dia, as duas ficam bêbadas sozinhas, como amigas, e meio que voltam pra casa, porque aparentemente elas meio que moram juntos. Elas lembram do tempo da adolescência, das trapalhadas, dos causos e chegam na conclusão que, mesmo olhando pra elas mesmas crescendo, ainda há um pouco de Minamo adolescente ali. Ainda há um pouco da Yukari adolescente ali. E isso permeia os temas de Azumanga até o final. Azumanga, no fim, traz uma certa tristeza ao dizermos tchau para as meninas. Mas o jeito que conduzem o anime, se estendendo até o episódio final, é essa sensação de que, por mais que o período do ensino médio acabe, essas memórias e esses convívios não sairão dali. Você ainda vai poder continuar com esses amigos, mesmo que se afaste um pouco dependendo do que tá rolando na tua vida. Sim, Você vai continuar. sim, cara, tá tudo bem, tá ligado? Tipo, não é porque não é mais a mesma coisa do ensino médio, não é porque vocês estão convivendo todo dia, porque a amizade acabou, tá ligado? A amizade é uma parada que tá... Cara, amizade é uma parada metafísica, tá ligado? A amizade é uma parada revolucionária, mano. Dói mais terminar uma amizade do que terminar um relacionamento, mano. Tá ligado? Tipo, quando você termina um namoro ou alguma coisa assim, eu já passei por isso, tá ligado? Eu já passei por término e tal. Doeu, mano, mas eu senti mais quando uma amizade minha acabou, mano. Tipo, uma amizade minha que acabou pouco tempo depois do namoro. Eu senti mais por essa amizade ter acabado do que por esse namoro, mano. E quando uma amizade acaba é muito pior do que término de namoro, mano. Porque você tem uma expectativa em uma amizade muito mais ágape, tá ligado? A expectativa que você tem no amor de uma amizade é de um amor incondicional, mano. Tipo, você ama seus amigos, mas você não tem um motivo pra amar seus amigos, tá ligado? Você ama ele porque ele é seu amigo, tá ligado? É um paradoxo. Você ama seu amigo porque ele é seu amigo e ele é seu amigo porque você ama ele, tá ligado? E quando essa parada acaba, é como se o sentimento por si só do amor fosse invalidado, mano. Tipo, pô, o fim de uma amizade é como se uma parte de você tivesse morrido junto ali, mano. Porque eu acho que, assim, take fortíssimo, tá ligado? Você é muito mais importante uma amizade pra formação da sua personalidade do que, tipo, a parte familiar, tá ligado? Quando você é adolescente, você absorve muito mais referência de quem são seus amigos do que dos seus pais, mano. Porque é o momento que você tá mais desenvolvendo sua independência deles e se afastando um pouco da superproteção dos pais. E você tá muito mais ligado aos seus amigos, tá ligado? Vira uma segunda família ali. E quando uma amizade acaba, tipo, é como se uma referência pra formação do seu eu tivesse ido junto, tá ligado? É muito doloroso, mano. Continuar com seus gostos, com suas coisas e até com lembranças. Tipo esse pôster aqui do quadrinho que meu amigo fazia. Isso é mais do que só um papel, é um elo físico. Esse vídeo tá me pegando tanto que eu mandei até mensagem pro meu amigo mais próximo desse círculo.
A mensagem tá avisando basicamente que eu violei a privacidade dele e de outros, mas ei, não vamos nos atentar aos detalhes, né? O que me importa é que esse anime me dá vontade de reconectar com as minhas vivências de adolescente, e eu acho que, se um anime te toca assim, tem algo bom ali. Aviso pós-edição. Porra, eu consegui me reconectar bastante com um dos meus amigos do ensino médio e agora ele tá estudando Irado, hein, japonês mano? comigo. Aparentemente ele já tinha interesse e aí eu tô ajudando ele também. Tipo, cacete, foi mó legal, uma coincidência. Hora de falar das coisas que eu não gostei. Eu vou falar de modo sucinto porque honestamente eu acho meio idiota algo ter tanto valor pra mim e eu ainda me senti forçado a admitir alguns problemas. Mas vamos lá, isso aqui é rápido. A direção de Azumanga Daioh é meio desinteressante no primeiro cur. Sei lá, eu prefiro o jeito que o diretor do OVA, por exemplo, deixou as coisas mais visualmente insanas. Entretanto, especialmente a partir do episódio que foca nos sonhos das garotas, porra, a criatividade explode. Eu gosto em especial como eles usam elementos de repetição, ou de frames estáticos para adicionar efeito dramático ou humor mesmo. É uma característica bem forte do anime. Ah, cara, não dá nem pra criticar que eu volto a elogiar. A música também é maneira. Provavelmente com o melhor uso de kazoo já visto em uma trilha sonora. E eu queria que esses caras fizessem música para um possível anime de Yotsubato. Se algum dia o Azuma permitir. Porque, porra, eles fizeram até um álbum inteiro inspirado em Yotsubato e é bem legal. E claro, a opening de Azumanga Daioh é icônica, assim como a ending é icônica. Tipo, é um dos melhores animes já feitos, foda-se. Sério, Azumanga Daioh é um puta clássico que merece todo o sucesso que tem. Pena que, fora do Japão, a galera usa mais pra meme do que assiste, porque especialmente se você é adulto e quer algo com essa maturidade emocional, Azumanga Daioh é um prato cheio. É uma platina boa, bem dada, bem feita. Eu amo Azumanga de verdade. Eu não acho que é pra qualquer um, porque considerando que hoje em dia o TikTok tá fazendo todo mundo ter TDAH, eu acho que Nichijou acaba sendo mais apelativo pra galera. É um anime com piadas mais caóticas, bizarras, mais rápido e intenso. Entretanto, Azumanga tem esse apelo bizarro de ter um ritmo completamente oposto. Azumanga é aquele silêncio desconfortável onde tu fica tentando segurar a risada, mas quanto mais tempo passa, mais você tem vontade de rir. E aproveitando dessa vibe mais calma, Azumanga também é estranhamente confortável e até reflexivo. Gostou desse vídeo? Eu recomendo de verdade você dar uma olhada no meu vídeo de Yotsubato, porque é do mesmo... Legal, hein? Legal, legal. Acho que já tá suficiente. Enfim, mano, acho que esse foi um dos momentos mais profundos, assim, que a gente já vivenciou, tipo, desde quando eu comecei a produzir conteúdo, tá ligado? Esse foi um momento de conexão, assim, com o público, que tava todo mundo engajado, assim, de fato. E, porra, eu me acabei de chorar no meio do corte. Enfim. Enfim, rapaziada, o que vocês acharam, mano? Comentem aí.